Aula online, terceiro ano. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Raquel e a nossa aula de hoje será de Português. E o nosso assunto de hoje é número de sílabas. Divisão silábica. O que é uma sílaba? A sílaba é uma letra ou um conjunto de letras que se pronunciam numa só emissão de voz. As palavras podem ser constituídas por uma ou mais sílabas. Exemplo: na palavra mar temos apenas uma sílaba e na palavra rocha temos duas sílabas. Podemos dividir as palavras em sílabas, como podemos ver aí. Na palavra romã temos duas sílabas. Casaco temos três sílabas. E na última, computador, temos 4 sílabas. Vejamos a classificação das palavras quanto ao número de sílabas. Quando a palavra possui apenas uma sílaba, ela é chamada de monossílabo. Exemplo: na palavra diz e lá, temos apenas uma sílaba, por isso ela é chamada de monossílabo. Quando temos uma palavra com duas sílabas, ela se chama dissílabo. Exemplo: copo, duas sílabas. E na palavra malá, temos duas sílabas, por isso é chamado de dissílabo. Quando temos uma palavra com 3 sílabas, ela é chamada de trissílabo. Exemplo: capitão, temos 3 sílabas. E na palavra mochila, também possuímos 3 sílabas. Por isso, ela é chamada de trissílabo. Quando as palavras possuem mais de 3 sílabas, ela se chama polissílabo. Exemplo: matemática. Então, temos uma palavra com 5 sílabas. Na palavra enriquecer, temos 4 sílabas. Por isso, elas são chamadas de polissílabo. A partir do momento que pronunciamos as palavras pausadamente, já estamos automaticamente dividindo as suas sílabas. Por exemplo, a palavra macaco. Se você pronunciar a palavra pausadamente, você já está dividindo essas sílabas. Por exemplo, macaco. Então, já podemos perceber que essa palavra possui 3 sílabas. Macaco. E agora, nós vamos ver alguns exemplos de algumas palavras que são monossílabo. Mono quer dizer uma. Dissílabo. Di quer dizer 2. Trissílabo quer dizer 3 sílabas. O prefixozinho tri quer dizer 3 sílabas. E polissílabo. Poli quer dizer 4 ou mais, ou seja, muitas sílabas. Então, pode ser de 4 por diante, se torna uma palavra polissílabo, ou seja, que tem muitas sílabas. Então, vamos ver os nossos exemplos? Vejamos os nossos exemplos. Na palavra pé e na palavra mar, temos 2 palavras que possuem apenas uma sílaba. Você não tem como pronunciar ela com mais de uma sílaba. O P e o E, pé, uma sílaba. O M e o AR, mar, uma sílaba só. Você não tem como separar essa palavra. Por isso, essas 2 palavras são exemplos de palavras monossílabo. Agora, vamos ver o exemplo de palavra dissílabo, ou seja, 2 sílabas. Vejamos. Temos aqui a palavra rato, né? Rato e boca. Então, como é que nós podemos separar essas sílabas? O R e o A, ra. O T e o O, to. Então, temos rato. 1, 2 sílabas, correto? E a palavra boca? O B e o O, bo. O C e o A, ca. Boca. Então, também possuímos 2 sílabas. Por isso, as palavras com 2 sílabas são chamadas de dissílabo. Correto? Então, vamos agora para as palavras
trissílabo. Temos aqui a palavra cavalo, certo? Quando pronunciamos essa palavra pausadamente, como eu já expliquei, como é que nós podemos saber quantas sílabas ela tem? Vamos lá? O C e o A, K. O V e o A, vá. O L e o O, LO. Cavalo. Então, claramente, nós temos uma palavra trissílabo, porque ela possui 1, 2, 3 sílabas, certo? E vamos ver, por último, o exemplo de uma palavra polissílabo, ou seja, uma palavra que possui mais de 3 sílabas. Ela se chama polissílabo. Então, vamos pronunciar essa palavra pausadamente. O C e o A, K. O B e o E, B. O L e o U, LU. O D e o O, DO. Cabeludo. Quantas sílabas nós possuímos? Possuímos 1, 2, 3, 4. Por isso, essa palavra se chama polissílabo. Ou seja, é uma palavra que possui mais de 3 sílabas. Ou seja, a partir de 4 sílabas, quando as palavras a gente separa e possui 4 sílabas em diante, ela se chama polissílabo. Agora vamos para a nossa lição de casa. Nessa lição de hoje, vocês vão precisar dividir essas palavras, colocar o número de sílabas que elas possuem e classificar como monossílabo, se ela possui uma sílaba só, dissílabo, se ela tiver 2 sílabas, trissílabo, se ela tiver 3 sílabas, ou se ela possui 4 ou mais sílabas, polissílabo, ok? Boa sorte! E então, crianças, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, ok? Um beijo e até a próxima aula. Tchau!